Você provavelmente passou anos acreditando que o vilão de The Last of Us tinha um nome, um rosto, uma arma na mão. Talvez Joel, talvez Abby, talvez até os vagalumes. Mas e se eu te disser que você foi enganado o tempo todo? Que o verdadeiro vilão dessa história nunca aparece claramente na tela, mas controla absolutamente tudo. Cada decisão, cada morte, cada lágrima. E quando você perceber isso, o jogo nunca mais será o mesmo. Porque The Last of Us não é apenas uma história sobre zumbis. Não é sobre o apocalipse. Não é nem mesmo sobre sobrevivência. É sobre algo muito mais desconfortável. Algo que mora dentro de todos nós. Algo que o jogo esfrega na sua cara. Enquanto você acha que está apenas jogando mais um game emocional. E aqui vem a parte mais perturbadora. Você não apenas aceita esse vilão, você joga do lado dele. Você concorda com ele. Você protege ele. E pior, você justifica tudo o que ele faz. Mesmo quando sabe que está errado. Mesmo quando o jogo te mostra o preço disso. Talvez agora você esteja pensando, ok, então, quem é esse vilão? Calma, porque a resposta não é simples, e quando ela chegar, vai doer. Vai doer porque ela aponta diretamente para você, para mim, para qualquer pessoa que já segurou um controle e pensou, eu faria o mesmo? Mas antes de revelar isso, precisamos voltar ao início. Há um detalhe que quase todo mundo ignora. Um detalhe que muda completamente a forma como essa história deve ser entendida. E, quando você enxergar isso, não tem mais volta. Desde o primeiro minuto, The Last of Us ensina algo muito específico ao jogador. O mundo acabou. As regras antigas não valem mais. Moralidade? Justiça? Certo e errado? Tudo isso foi enterrado junto com a civilização. O que sobra é simples: sobreviver. E o jogo repete isso tantas vezes que você começa a acreditar. Joel não é apresentado como herói. Ele é apresentado como alguém quebrado. Um homem que perdeu tudo antes mesmo do jogo realmente começar. E essa perda não é apenas um detalhe de roteiro. Ela é a fundação psicológica de tudo que vem depois. Porque Joel não vive mais. Ele apenas continua respirando. E é aqui que o jogo planta a primeira semente do problema. Ele te faz entender Joel. Não concordar. Entender. E entender é perigoso. Porque quando você entende alguém, você começa a justificar. Começa a passar pano. Começa a dizer, bom, olhando por esse lado. Ellie surge como um contraste. Vida, humor, curiosidade, esperança. Ela é tudo que Joel não é mais. E o jogo cria esse vínculo lentamente. Propositalmente. Cada conversa boba. Cada piada ruim. Cada momento de silêncio. Tudo isso não é só narrativa. É manipulação emocional. E enquanto você se apega a esses personagens, algo muito importante acontece nos bastidores. O jogo está treinando você. Treinando sua empatia seletiva. Te ensinando quem merece viver e quem pode morrer sem peso nenhum na consciência. E você nem percebe. No começo, cada confronto parece pesado. Cada inimigo derrubado deixa um incômodo. Um silêncio estranho. Mas aos poucos, algo muda. Você percebe que não está mais pensando em pessoas. Está pensando em rotas, coberturas, recursos. O jogo ensina, com extrema sutileza, que eficiência vale mais que empatia. E sem perceber, você aprende. A violência deixa de ser emocional e passa a ser mecânica. Não porque você se tornou cruel, mas porque o mundo exige isso. E quando o jogo te recompensa por matar rápido, por matar bem, por matar sem ser visto, ele está te treinando. Treinando você a aceitar que alguns precisam morrer para que outros continuem andando. Joel acompanha essa transformação. Não como alguém que muda, mas como alguém que se revela. Ele não se torna violento. Ele sempre foi. A diferença é que agora existe uma justificativa, uma missão.
uma garota para proteger. E justificativas são perigosas, porque fazem qualquer coisa parecer necessária. E quanto mais o vínculo entre Joel e Ellie cresce, mais o resto do mundo encolhe. As pessoas fora daquele laço começam a parecer distantes, genéricas, substituíveis. O jogo nunca diz isso em voz alta, mas ele te faz sentir. E sentir é mais forte do que qualquer diálogo. Quando você percebe, já está totalmente imerso nessa lógica. Uma lógica onde sobreviver justifica tudo, onde o fim apaga o peso do meio. E esse é o momento exato em que o verdadeiro vilão já venceu. Mesmo que você ainda não saiba. O hospital não é apenas um cenário. É um teste, um espelho, um tribunal silencioso. Quando a verdade sobre Ellie vem à tona, o jogo não pergunta o que você acha. Ele apenas continua, como sempre fez. Porque até ali, continuar foi a única opção que você aprendeu. A sensação de não ter escolha é cuidadosamente construída. Portas se fecham, caminhos somem. O jogo cria urgência, pressão. E você avança, não porque refletiu, mas porque foi condicionado a agir. A parar seria estranho, quase errado. Cada pessoa que cai naquele hospital carrega uma possibilidade que nunca será explorada. Médicos, guardas, gente comum tentando dar sentido ao caos. Mas naquele momento, nada disso importa. Porque o foco não é o mundo. É Ellie, sempre foi. E o mais perturbador não é o massacre, é o silêncio interno enquanto ele acontece. Não há conflito, não há dúvida. O jogo não te pune, não te questiona. Ele apenas segue. Como se dissesse, isso é o natural. Quando Joel mente no final, o impacto não é moral. É emocional. A mentira mantém tudo em pé. Mantém o vínculo. Mantém a sensação de que nada foi perdido. E é exatamente nesse alívio que mora a derrota final. O verdadeiro vilão de The Last of Us não tem nome, rosto ou motivação clara. Ele é um impulso, um instinto profundamente humano. A necessidade de proteger o que é nosso, mesmo que isso custe tudo o que é dos outros. Joel não age por maldade. Ele age por medo. Medo de reviver a dor. Medo do vazio. Medo de encarar um mundo onde ele já perdeu demais. E isso torna tudo mais complexo. Porque não é fácil condenar alguém que age movido pelo amor. Mas amor, quando se torna posse, deixa de ser virtude. Quando se recusa a aceitar sacrifício, deixa de ser nobre. E quando passa a decidir o destino de todos, se transforma em algo monstruoso. O jogo nunca aponta o dedo para Joel. Ele faz algo muito mais cruel. Ele te coloca no lugar dele. Te faz sentir o mesmo apego, o mesmo medo, a mesma urgência. E depois pergunta, em silêncio: e agora? Talvez por isso essa história incomode tanto. Porque ela não fala de vilões distantes. Ela fala de nós. Do que somos capazes de fazer quando amar parece mais importante do que ser justo. Depois que tudo termina, não há catarse. Não há sensação de vitória. Apenas um peso. Um vazio estranho. Como se algo tivesse sido quebrado. Mas ninguém soubesse exatamente o que. Joel segue em frente. Ellie sobrevive. Mas nada está resolvido. Porque escolhas assim não acabam quando a cena corta. Elas continuam ecoando, se espalhando, criando rachaduras invisíveis. O mais trágico é perceber que ninguém ali é exceção. Todos estão presos no mesmo ciclo. Dor gera violência, violência gera perda, e a perda pede mais violência. Um círculo que se alimenta de si mesmo. O jogo não grita isso, ele sussurra, em olhares, em silêncios, em momentos onde nada acontece, mas tudo pesa, e você sente, mesmo sem saber explicar. E quando os créditos se aproximam, fica claro. Não houve heróis. Apenas pessoas tentando sobreviver às próprias escolhas. É por isso que The Last of Us nunca foi apenas um jogo. Ele se tornou discussão, divisão, conflito,
porque ele se recusa a oferecer conforto. Ele não te diz quem está certo, ele te obriga a pensar. Muita gente rejeitou as consequências mostradas depois, não porque fossem mal escritas, mas porque eram coerentes demais, difíceis demais, reais demais. Aceitar elas significaria aceitar o erro inicial. O legado da franquia não está na ação, nem no drama. Está na coragem de mostrar que toda escolha tem preço e que algumas dívidas não podem ser pagas, apenas repassadas. Esse é o verdadeiro horror de The Last of Us. Não os infectados, mas a herança emocional da violência. O que fica quando tudo acaba. E talvez seja por isso que essa história ainda vive. Porque ela não termina quando o jogo acaba. Ela continua dentro de quem jogou. Talvez o verdadeiro vilão de The Last of Us seja a ilusão de que existe escolha limpa em um mundo quebrado. A ideia de que podemos amar sem ferir, proteger sem destruir, salvar sem condenar. Joel fez o que muitos fariam, e isso não o absolve. Mas explica. E entender isso é desconfortável, porque nos coloca dentro da história, não acima dela. Essa não é uma narrativa sobre certo ou errado, é sobre consequências, sobre como decisões movidas pelo medo moldam o futuro, sobre como o amor, sem limites, pode se tornar devastador. E agora que você enxerga isso, a pergunta não é mais quem foi o vilão. A pergunta é: se você estivesse no lugar dele, você faria diferente? Se essa análise fez você pensar, deixa o like. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que gostam desse tipo de conversa. E comenta aqui embaixo. Depois de tudo isso, você ainda vê o Joel como herói? Se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de jogos do jeito que quase ninguém fala.